Olá, meus amigos. No estudo de hoje do livro Pão Nosso, nós vamos trazer para reflexão o capítulo 32, onde Emmanuel coloca como título Cadáveres. E esse é um dos títulos talvez mais fortes dentro do livro. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Mateus 24, 28. Então é uma passagem, Jesus fala isso. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. E o cadáver é o resto do nosso corpo, né? É o corpo sem um espírito, sem função, sem ação. Depois que morre, então o espírito permanece, mas a carne, né, o corpo carnal, ele já não tem mais função. O corpo vem apenas como instrumento de auxílio, de progresso, né? E através do corpo nós vivenciamos, experimentamos as coisas aqui na Terra. Mas ele é apenas um instrumento, é passageiro. Apresentando a imagem do cadáver e das águias, referia-se o Mestre à necessidade dos homens penitentes que precisam recursos para combater a extinção das sombras em que se mergulham. Não se elimina o pântano atirando-lhe flores. Os corpos apodrecidos no campo atraem corvos que os devoram. Então, nós encontramos ali muitas vezes, nós nos encontramos ou encontramos pessoas que estão vivendo um verdadeiro pesadelo, sentindo ali como se já estivessem cercados pelo clima da morte, do desespero, né? Mas que buscou isso, que vive ali no mundo das lamentações, achando que o mundo acabou, desiludido das belezas do mundo. E às vezes reclama isso, mas pouco se vê da necessidade de se trabalhar para que o mundo seja visto com outros olhos, que as dores internas sejam vencidas, e para isso basta o esforço íntimo, a boa vontade, o olhar para cima e confiar no Mestre. Quando nós sentimos então que a vida já está ali por nos vencer, é porque não acreditamos no Mestre, não acreditamos em Jesus, não acreditamos em Deus, porque Ele nos dá a oportunidade todos os dias de recomeçar. E recomeço não é desistir do passado, esquecer do passado. É transformar, é iniciar, é recomeçar dentro das oportunidades. E nós não podemos, então, como ele coloca aqui, que não se elimina, né, um pântano apenas jogando flores. Não adianta estarmos próximos de pessoas boas. Não adianta irmos em uma igreja, num centro, em qualquer lugar, e achar que o fato de ir já basta para a nossa transformação. Essa limpeza, como ele traz aqui sendo pântano, né? Essa limpeza depende de nós, do trabalho incessante, da reconstrução interior, da reconstrução dos sentimentos. Porque às vezes nos apegamos a coisas, nos apegamos a pessoas, e se faz necessário para o nosso crescimento, mas a vida é muito mais. Quando nós deixamos passar as oportunidades que Deus vem nos dando diariamente, nós estamos cavando ali, então, preparando para que o nosso cadáver seja atacado pelas águias. O corpo apodrecido no campo atrai corvos que os devoram. Então, o corpo apodrecido, né? O corpo apodrecido no campo. Então, só se nós estivermos apodrecidos, trazendo sentimentos ruins, sentimentos tristes, é que nós estaremos então ali no campo aberto, e os corvos irão se aproximar para nos devorar. E os corvos aqui podem ser interpretados como sentimentos ruins, energias ruins, mas podem ser interpretados também como obsessores, como espíritos ruins, né? Espíritos inferiores, que se aproveitam da situação para poder nos aproveitar de nós, aproveitar da situação, e começar a nos induzir então às coisas ruins, aos sentimentos ruins.
Essa figura de alta significação simbólica é dos mais fortes apelos de Jesus. Jesus vem conclamar os servidores do Evangelho ao movimento do trabalho santificante. Então essa passagem é uma das passagens mais fortes, mais duras. Mas o que Jesus quis com isso? Quis despertar nos trabalhadores, nas pessoas, a necessidade do trabalho do bem. A necessidade de olharmos as coisas com os olhos do coração, com sentimento, com amor ao Pai. Porque as coisas da terra são transitórias. Já passamos e iremos passar por várias etapas transitórias, até que possamos de fato chegar a um sublime amor, a um estágio sublime. E nós estamos apegados às coisas da terra, trazendo tristeza, amargura. E o cadáver nada mais é do que aquele corpo que nada mais faz. E assim Emmanuel está nos comparando, como sendo apenas um peso morto, um corpo ali parado, sem atividade, sem trabalho. Em vários círculos do cristianismo renascente surgem os que se queixam desalentados da ação de perseguidores, obsessores e verdugos visíveis e invisíveis. Alguns aprendizes se declaram atados à influência deles e confessam-se incapazes de atender aos desígnios de Jesus. E aí nós vamos acompanhar dentro dos círculos religiosos, dentro do cristianismo, que muitas pessoas dizem estar sentindo a influência de entidades ou sentindo energias ruins que a envolvem e que impedem o avanço, que não deixam avançar. Mas esquecemos de olhar a nossa parte, esquecemos de olhar aquilo que fizemos, aquilo que deixamos ser feito, deixamos acontecer, até que essas influências chegam. Mas essas influências só serão ali aniquiladas quando nós entendermos e começarmos a olhar as coisas com outros olhos, começarmos a agir de maneira diferente. Conviria, porém, muita ponderação antes dessa afirmativa, pois essa afirmativa apenas acusa os próprios autores. É imprescindível lembrar que as aves impiedosas se ajuntarão em torno de cadáveres ao abandono. Então, quando nós falamos mal, jogamos a culpa num obsessor ou numa situação, nós esquecemos que fomos nós mesmos que causamos tudo isso. A situação, quando olhamos com muita dor, é porque nós ainda não entendemos a lição contida ali. Quando o obsessor vem e consegue nos influenciar, é porque nós permitimos, nós cometemos essa ação de abrir o campo, de chegar na mesma sintonia, no mesmo pensamento desse espírito inferior. E aqui Emmanuel traz de novo que é imprescindível lembrar que as aves sempre se juntarão aos cadáveres abandonados. Ou seja, essas coisas ruins, essas influências, essas entidades, só irão se aproximar de nós se nós já estivermos pensando coisas ruins, se nós já estivermos vibrando no mesmo pensamento. É como se fôssemos ali então um outdoor, uma placa em branco, e tudo que pensamos vai sendo ali plasmado, vai sendo ali impresso naquela placa, e as pessoas vão vendo isso, e as pessoas que gostam dos mesmos sintomas, das mesmas sensações, vão se aproximando de nós, tanto no mundo visível como no invisível. E existem aqueles que se aproveitam dessa situação, dessa fraqueza. Porque quando nós nos colocamos numa situação de abandono do corpo, de abandono da nossa missão aqui na Terra, nós estamos abandonando o nosso corpo. Não serve mais para nada. Porque estamos aqui para evoluir, para crescer e entender, e tudo isso tem que ser feito dentro da alegria. Poucas vezes ou nunca vamos encontrar Jesus triste com a humanidade jamais, mas às vezes com algum ato. Jesus vivia na alegria, pois ele vivia ali no sublime amor do Pai. Não conhecia a tristeza, porque ele sabia que tudo fazia parte. Talvez a tristeza dele estava em saber que nós ainda não estávamos com vontade de segui-lo, não estávamos preparados para segui-lo. Mas não é a tristeza dele conosco,
É a tristeza ali de caridade por nós, de sentimento, de entender que temos muito a caminhar. Os corvos se aninham em outra região quando se alimpa o campo em que permaneciam. Então, quando nós conseguimos ter uma visão diferente, quando nós conseguimos limpar aquela psicosfera que nos envolve, trazendo coisas boas, pensamentos bons, atitudes boas, lembranças boas, nós estamos ali limpando o nosso território, limpando o nosso campo mental. E assim nós afastamos as coisas ruins e trazemos para perto de nós apenas coisas boas. Um homem que se afirma invariavelmente infeliz fornece a impressão de que respira num sepulcro. Todavia, quando procura renovar o próprio caminho, as aves escuras da tristeza se afastam para mais longe. Então, quando nós nos imaginamos felizes, nós estamos respirando e trazendo para dentro de nós sentimentos do sepulcro, sentimentos ruins, sentimentos amargos ali, né? Mas quando conseguimos então mudar esse pensamento, a tristeza se afasta, porque tudo depende de nós. O pensamento, ele vem como a força motriz de tudo. É o pensamento que constrói, é o pensamento que cria e é o pensamento que impulsiona tudo. Quando pensamos coisas boas, é mais fácil chegar ao longe. Quando pensamos coisas ruins, nos limitamos à nossa tristeza, não conseguimos avançar. Vamos cada vez mais matando as nossas esperanças, as nossas capacidades de servir. Luta contra os cadáveres de qualquer natureza que se abriguem em teu mundo interior. Deixa que o divino sol da espiritualidade te penetre, pois enquanto fores ataúde de coisa morta, ou seja, caixão, né? Uma caixa onde vai as coisas mortas, né? Podemos fazer pelo caixão. Pois enquanto fores ataúde de coisas mortas, será seguido de perto pelas águias da destruição. Então, enquanto nós não mudarmos o nosso pensamento, não mudarmos o nosso agir, e não entendermos a dinâmica da vida, do amor do Pai, nós estaremos trazendo para perto de nós essas aves, essas sensações, esses sentimentos de destruição que vai nos destruindo pouco a pouco. Começa no pensamento, logo vai evoluindo até o corpo, vai chegando do campo mental e vai indo para a parte material, pode se transformar aí numa doença, né? Em alguma coisa psíquica. Então, que possamos deixar para lá a tristeza, entender a lição que o Mestre nos traz, que se confiamos de verdade em Deus, em Jesus, nós não podemos estar tristes, nós precisamos estar felizes, porque a vida continua, a vida passa. Quando nós então aceitamos a palavra de Deus, a palavra de Jesus, nós aceitamos as dificuldades, entendemos as dificuldades com outros olhos. A tristeza vem para nos chacoalhar, para trazer a oportunidade de crescer. Então, que possamos deixar entrar esse sol da manhã em nossa vida, esse sol que simboliza a luz do Pai, vindo clareando, vindo tirando as coisas ruins, abrindo os nossos olhos, dando novas oportunidades. Pois é isso que nós temos a cada manhã. Que possamos fazer das nossas páginas da vida, uma página cheia de luz, letras belas, compreensões, e que o nosso corpo, ao invés de ser comparado a um cadáver, possa cada vez mais estar na prática do bem, nas atividades diárias junto ao Pai. Se hoje já não estamos mais na necessidade do trabalho, que possamos servir da forma que for, no bem, no amor, no auxílio. Quantos de nós gostariam de estar na nossa situação, gostariam de estar nas nossas vidas, envolvidos daquilo que nós temos e que não possuem necessidade? Quantos estão ali passando a necessidade material, espiritual, sem família, uma tristeza profunda? Então, se nós ainda temos motivos para sorrir, motivos para agradecer a vida que temos, é porque estamos começando a entender um pouquinho
do que o amor de Deus representa por nós. Fiquem com Deus.